E, cara, assim, a gente está vivendo uma fase assim horrorosa. A gente tem aqui no Brasil, Nathan, a gente está começando o segundo semestre e a gente já teve mais de 100 casos de pastores de pedofilia e de abuso moral, abuso sexual. Então, é uma coisa, sempre talvez existia, mas não tinha as redes sociais para colocar. E uma coisa que me chamou a atenção na tua entrevista no UOL, cara, 2 dos castigos que você sofreu, o Rina deixou você pelado na varanda. E eu cobrindo isso todos os dias, vendo detalhes dessa coisa, isso não é meio estranho, cara? Assim, é mais do ponto de vista da humilhação, porque, cara, 2 castigos de nudez pública, na verdade, o que a gente está fazendo hoje é uma nudez de todas as práticas dele ao longo da vida e que machucaram tantas pessoas. Então, ele fez isso com você, só que agora quem está tirando, no caso, não é nudez de vestimenta, mas nudez de máscara. Então, hoje tinha gente brigando comigo, por que você faz isso? Justamente porque a gente acredita que a verdade liberta. Isso nunca passou pela tua cabeça, essa coisa, 2 castigos pelado na varanda? Não era igual Mamonas pelados em Santos, mas pelado na varanda? O grande problema é a ignorância e a falta de parâmetro. Quando a gente não tem um, um ponto para a gente poder comparar, um ponto de referência, a gente não tem noção das atrocidades que a gente vive e que a gente presencia. Então, assim, muito do que acontece hoje na igreja brasileira, e não só no Bola de Neve, é uma falta de referência. A gente tem uma falta muito grande de boas referências. A gente não está falando que não existem boas igrejas, mas a gente está falando que as boas igrejas ficam muito escondidas e muitas vezes a gente não vê e a gente não consegue comparar. Trazendo isso para o meu caso, eu comecei a dimensionar o quanto isso era problemático há pouquíssimos anos, coisa de 2, 3 anos. Parando para pensar, olhando, falando, opa, peraí, isso era muito ruim. Mas por que só agora? Porque hoje eu sou mais velho, hoje eu sou casado, tenho uma esposa maravilhosa e que teve na casa dela uma convivência muito mais saudável. Então, às vezes eu divido algumas coisas com ela e eu vejo o espanto no rosto dela, sendo que para mim eram coisas normais. O que acontece? Até ali meus 7 anos, eu fui criado pelos meus avós, que me criaram com muito carinho, que me criaram super bem, mas eu era muito novo. Eu não tive referência de pai, eu não tive o meu pai. Então, eu muito pequeno, eu costumava chamar os namorados da minha mãe de pai. E tanto que quando o Rina chega e começa a namorar minha mãe, eu o chamo de pai 2. E ele vira para mim e fala, pai 2 não, é pai. Então, aí aquilo me cativa muito. E esse que é o grande lance dessas lideranças abusivas. Eles vão te cativar ao máximo para depois tirar. E a sua falta de referência faz com que você não consiga entender que a retirada não faz sentido, que a retirada não tá boa, que não é uma troca em que ele vai te dar aí esse amor, esse carinho em determinado momento e depois vai retirar aquilo que ele quer, né? Então, como eu não tinha uma referência daquilo que era correto, daquilo que era certo, daquilo que era justo, eu era muito novo. Então, a primeira vez que isso aconteceu, eu tinha aí mais ou menos uns 7 anos de idade. Então, uma criança de 7 anos de idade, ela não consegue discernir. E eu cresci dessa maneira. Então, muito acostumado. E quem via, por estar dentro de um sistema fechado, passava a acreditar que aquilo era normal. Entende? Cara, assim, meu Deus, é difícil assim ouvir essas coisas, cara, de verdade, assim, dói bastante porque uma coisa, no papo com o Márcio, eu pesquisei, como eu cubro há bastante tempo, eu não vou me lembrar das datas, mas alguma coisa tipo 2013, 2014, teve um cara que fez uma dissertação de mestrado só sobre a Bola de Neve. E eu me lembro que na época ele compartilhava as coisas comigo. E ele passou, Natan, por coisas do tipo um pastor do Bola
com mais 2 capangas irem lá no lançamento do livro e falar, ó, você toma cuidado que nós vamos te pegar. Super evangélico, né? Assim, uma coisa, amor cristão assim, total, lindo. E naquela época, cara, sei lá, 10, 12 anos atrás, as coisas que ele falava do Bola não são tão diferentes das coisas que a gente está sabendo hoje, cara. Então, a pergunta que eu fiz pro Márcio, e que, assim, ninguém conseguia perceber, porque, cara, eu tive vários amigos que, alguns tiveram profunda crise de fé, assim, de tipo, como que eu vou voltar a amar Jesus depois de ter passado pelo Bola de Neve? Eu tenho uma amiga super famosa que, quando entrou lá, acabaram com a carreira dela. E aquela coisa, meu, de o seu líder, acho que é célula, precisa autorizar o seu namoro, alguma coisa. Natan, 30 anos atrás, ou 10 anos atrás, ou ontem, isso é um absurdo, qualquer que seja o período. Uhum. Mesmo porque tinha uma senhora que passou muitas vezes lá no Bola fazendo palestra, e era uma das, vamos dizer, mentoras espirituais, que é a dona Neuza Itioca. Numa das palestras lá no Bola de Neve, ela falou que a boca foi feita só para comer e que não podia ser usada no sexo. Isso não foi em 1950, cara. Isso foi... Não é possível que ninguém preste atenção assim e fala, cacete, tá louca? Assim, alguém... Só que parece que a estrutura, a coisa da honra, a coisa, como você começou o papo já falando que gosta de questionar, claro, roqueiro sem questionar, é só, enfim, temos alguns, infelizmente. No meio evangélico tem um monte de gente que não questiona nada, cara. A Infelizmente, a maioria. Ninguém nunca puxava você assim, cara, ó, seu padrasto tá viajando, porque ó, isso que falou, ou isso que está acontecendo ali, ou o negócio de juntar os pastores para trocar de moto todo ano, para ver quem que vai dar o presente. Mas ninguém puxava você num canto para falar assim, ô, tá estranho isso? Não, porque existiu medo, né? Teoricamente, eu era o sucessor, isso não tem quem possa negar. Igrejas como Bola de Neve, elas têm um sistema que passa de pai para filho. Só que além de eu ter ali a filiação por casamento, eu também era muito competente nas coisas que eu fazia, então era muito claro que eu seria o sucessor. Ninguém ia chegar e falar uma coisa dessa. Mas tudo isso acontece por quê? Todo mundo quer fazer parte de algo. Todo mundo, isso faz parte da identidade. Todo mundo quer fazer parte aí de uma comunidade. Por que torcidas organizadas são coisas que dão tão certo? Porque é como se fosse uma seita, não é exatamente uma seita. Você veste ali literalmente uma roupa, você tem um horário muito bem definido, você tem pessoas que vão te amar por conta daquilo que você faz. Isso é muito bom. Quanto mais velho a gente fica, mais sozinho a gente fica. E a igreja, ela recebe várias pessoas que estão ali 30, 40, 50, às vezes 60 anos, e que se sentem extremamente sozinhos. E a igreja, ela traz esse conforto, só que ela tem regras. Então, assim, você quer ter esse conforto, você quer ouvir Nós é Família, que é uma frase que é tão forte no Bola, você quer ouvir Conte com a gente, nós amamos a sua vida, tem uma frase que eu odeio, eu quero que você me ame, não minha vida, né? Nós amamos a sua vida. Você escuta isso, só que tudo tem é uma troca, então ok. Só que em troca, você não pode questionar quem está ali em cima, em troca você tem que seguir aí com os deveres financeiros. Então, por que não se questiona? Não se questiona por conta disso, porque a pessoa compara como ela chegou e como ela estava, e ela vê que ela está, de certa maneira, embriagada toda por um contexto. A questão é que quando você sai e a ficha cai, você se sente um idiota, é uma ressaca. Por isso que eu falo, e esse é o melhor termo, quando eu saio em 2019,
eu passo por uma super ressaca, porque eu já identificava várias coisas que não estavam legais, e é por isso que eu saio em 2019, porque eu entendo que eu estava imprimindo em Orlando diretrizes muito diferentes do resto do Bola de Neve, como que, por exemplo, essa história de que você precisa pedir autorização para o pastor para namorar com alguém. Eu já não fazia mais isso. E isso é uma doutrina muito forte dentro do Bola de Neve, ela é muito enraizada. E foi por isso que eu saí. Falei, bom, não faz sentido eu estar aqui à frente do McDonald's vendendo hot dog. Eu não posso fazer isso, né? E foi muito difícil para mim, porque a única coisa que eu sabia fazer da vida era a igreja. Então, assim, não é nem que eu não via, eu via, mas a maioria das coisas eu ainda estou percebendo, a ficha ainda está caindo das atrocidades, dos absurdos que se praticam até hoje, que só piora. Está gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!